E o Congresso Nacional aprovou na noite de ontem a liberação de mais de R$ 1 bilhão para que o Brasil pague dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Suíço e com o BNDES. Nós vamos voltar a Brasília para saber os detalhes com a repórter Selma Dias. Selma. Luciano, olha, o governo brasileiro foi fiador desses empréstimos e como a Venezuela e Moçambique não pagaram a dívida no prazo definido, o Brasil vai ter que arcar com essa obrigação. Os empréstimos eles foram concedidos para financiar serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior, ainda no governo do PT, e eram assegurados pelo FGE, que é o Fundo de Garantia à Exportação. Hoje esse fundo até tem um saldo positivo de 4,5 bilhões de reais, mas o uso desse dinheiro poderia comprometer ainda mais o déficit da economia para este ano, que está calculado aí em 159 bilhões de reais. E aí, por isso, o governo teve que pedir esse auxílio do Congresso para liberar 1 bilhão 160 milhões de reais, dinheiro que vai reforçar o caixa do FGE e permitir que essa dívida seja honrada dentro do prazo, no caso, na próxima terça-feira. Esse recurso sairá do Fundo de Amparo ao Trabalhador, lá do Seguro-Desemprego. E aí, segundo os parlamentares, se o Brasil não cobrisse esse calote, poderia ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e até prejudicar a nossa imagem no mercado internacional. Luciana. Muito obrigada, Selma. Sobre um risco que lá em 2014 nós vimos alertando, que são os investimentos feitos pelo BNDES, por exemplo, financiar o Porto de Mariel em Cuba e também financiar projetos na Venezuela. Nós estamos correndo o risco agora de um calote bem grande em relação não só a Cuba, porque o Porto de Mariel, no governo Lula e Dilma, os financiamentos brasileiros para Cuba saltaram naquele período de 90 milhões de dólares, para 1 bilhão 340 milhões de dólares, incluindo empréstimos do BNDES e também do Banco do Brasil. Como esses empréstimos são bancados pelo Tesouro Nacional, portanto, pela população brasileira, esse calote vai cair na conta de cada cidadão. Daquele que tem salário mínimo, daquele aposentado, daquele que está desempregado, ele vai cair na conta de todas as pessoas. Porque é a sociedade que vai pagar, porque o Tesouro é de todos. Não é o BNDES, porque no regulamento, no funcionamento, no manual de constituição desses empréstimos, quem é o avalista, em última análise, é o Tesouro Nacional. Não se discute aqui, eu faço